Olá pessoal, olha só, vamos começar esse vídeo que vai ser uma explicação sobre as propriedades do paralelogramo, certo? Gente, esse assunto é muito tranquilo, então vamos lá. Ó, primeira propriedade aqui do paralelogramo: os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Os lados opostos. Então já vou ver aqui, gente. No momento, até esse momento agora, a gente esquece essa diagonal aqui, tá bom? Essa diagonal AC aqui não precisa considerar não. Então, ó, ele falou que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, gente, esse lado aqui, ó, AB, esse segmento AB, tem a mesma medida do segmento DC, tá? Então, isso é muito tranquilo. Eu vou engrossar um pouquinho mais aqui. E esse lado aqui tem a mesma medida desse aqui, certo? Tranquilo isso? Então, a primeira propriedade aí. Segunda propriedade, cada diagonal do paralelogramo divide em dois triângulos congruentes. Gente, essa segunda propriedade aqui eu não coloquei lá para vocês, não, porque eu acho meio óbvia. Mas tá aqui, ó. Então, ó, se eu pego uma diagonal aqui, ó, essa diagonal AC, por exemplo, ela está dividindo esse paralelogramo em dois triângulos congruentes. Ou seja, esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui, certo? Então, o triângulo ADC é congruente ao triângulo ABC, certo? Então, tá bom. Vamos para a terceira propriedade aqui. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Gente, os ângulos opostos de um paralelogramo, certo? Ó. Então, quer dizer o que? Ó? Esse ângulo aqui, ó, essa diagonal aqui, gente, desconsidera, tá? Esse ângulo aqui, esse todo ângulo vermelho aqui, oposto a esse aqui, eles são o quê? São congruentes, certo? Então, eu vou desenhar um paralelogramo aqui, ó. Bem mais ou menos, né, gente? Aqui, ó. Desenhei aqui. Lógico que eu desenhei a mão livre. Esse ângulo aqui, vou pôr uma cor diferente. Esse ângulo aqui, oposto a esse aqui, eles têm a mesma medida. Se esse aqui vale 120 graus, esse também vale 120 graus, tá bom? E esses ângulos, os outros ângulos opostos também têm a mesma medida. Esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui, certo? Então vamos supor que esse ângulo aqui, gente, ele tenha 120 graus. 120 graus. Presta bem atenção nisso aqui. 120 graus. Quanto que vai ter o oposto a ele? Também 120 graus. 120 graus. Agora olha um detalhe aqui. Se esse ângulo aqui tem 120 graus, gente, quanto que tem que ter obrigatoriamente esse aqui? Se aqui, gente, vocês têm que lembrar de uma coisa, das retas duas paralelas cortada por uma transversal. Ó, duas paralelas cortada com uma transversal. Quando a gente tinha esses ângulos aqui, que eles tinham os nomes específicos, se vocês já estudaram isso, ó, esses ângulos aqui, ó, são colaterais internos. Colaterais internos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Se esse ângulo aqui, então, tem 120 graus, gente, esse ângulo aqui vai ter quanto? Quanto que está faltando para 120 graus? Para 180 graus, se eu já tenho 120. Então, ele vale 60 graus. Olha lá, esse ângulo aqui vale 60 graus. Então, lembra disso, que esses ângulos aqui, gente, eles são suplementares. Se aqui vale 60, o oposto a ele vale 60 graus também, tá? Uma coisa já gruda na outra, já junta. Também mede 60 graus. Bom, então, ó, por que que esse ângulo aqui, gente, né? Esse ângulo mais esse mede 180 graus. Porque quando a gente treina duas retas cortadas por uma transversal, os nomes, esses ângulos colaterais internos, gente, a soma deles dá 180 graus, ou seja, eles são suplementares, são dois ângulos cuja soma dá 180 graus. Ó, percebe uma coisa, esse aqui é um paralelogramo, certo? Eu vou fazer uma figura aqui agora, que vocês conhecem muito bem, que se chama quadrado. Olha só, vou pegar aqui, só diminuir um pouquinho.
a espessura dela. Gente, repara para vocês verem, o quadrado, esses ângulos aqui são iguais, ó. São ângulos retos, não são ângulos retos, ó. Esse ângulo aqui é reto. São 4 ângulos retos. Mas essa propriedade serve para todos, ó. Esse ângulo aqui é reto, ó, 90 graus. E esse aqui também é. Olha lá, 90 graus. Né? Então, a soma desses dois aqui, ó, 90 mais 90, 180 graus. Então, para vocês lembrarem que os paralelogramos, ele não tem só esse formato aqui não, ó. Os quadrados também são paralelogramos. O que mais são paralelogramos? Está lá no conteúdo, ó, gente. Os retângulos, ó, vou colocar aqui do lado, ó. Os retângulos também são paralelogramos, lembre disso, tá bom? E os losangos também são paralelogramos, ó. São paralelogramos. Então, todas essas propriedades que a gente está falando aqui servem para eles, tá bom? Então tá, vamos continuar as propriedades, certo? Parei na terceira aqui, então vamos lá. Então, a terceira propriedade, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Congruentes. Ele colocou esses dois ângulos aqui, mas não precisa colocar não, tá, gente? Então, ó, esse ângulo aqui, oposto a esse, tem a mesma medida. Tá bom? Então, vamos lá. Quarta propriedade. As diagonais de um paralelogramo interceptam-se mutuamente ao meio. Então, olha aqui, gente, ó. Tracei as duas diagonais. Esse segmento aqui, M, ó, ou esse ponto M aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr em vermelho o ponto M, ó. Esse ponto M aqui, gente, é a diagonal do paralelogramo. O que que ele faz? Ele dividiu esse segmento aqui, essa diagonal BD, em dois segmentos congruentes, tem a mesma medida, gente. Então, ó, o segmento BM, olha lá, segmento BM, eu vou colocar aqui em notação aqui, BM, o segmento BM, ele é congruente. Gente, o símbolo da congruência é isso aqui, são 3 tracinhos. Ele, ó, então, o segmento BM, ele é congruente ao segmento MD. MD. É bem tranquilo, gente. Traçou as diagonais, divide os segmentos em congruentes, né? Dois segmentos congruentes. Se acontece desse lado, também acontece aqui. Então, ó, esse segmento, essa diagonal todinha aqui do paralelogramo AC, foi dividido aqui, esse aqui, né, o ponto M. Então, esse ponto M aqui, ele dividiu o segmento AM e o segmento MC em dois segmentos iguais. Então, ó, AM também é congruente. AM também é congruente o segmento AM. AM também é congruente ao segmento MC. Olha lá. MC. Certo? Então é isso, gente. O resto vocês têm que lembrar dos ângulos, né? A soma dos ângulos de qualquer paralelogramo, a soma dos ângulos de todos os ângulos é 180 graus, né? Tanto para esse formato aqui, quanto para esse também, ó. Retângulo, por exemplo, aqui, ó. 90, mais 90, mais 90, mais 90, 360. Então, aqui também acontece. No losango também acontece, por exemplo, se esse ângulo aqui mede 140 graus. Aqui também, ó, oposto a ele, ó, os opostos, ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Se aqui é 140, aqui também é 140. Então, quanto que falta aqui para 360? Você vê quanto que falta, divide por 2, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, vou só diminuir a espessura aqui, ó. Faz de conta que esse ângulo aqui mede, eu vou pôr ele para cá, gente, ó. Faz de conta que esse ângulo aqui, ele mede 140 graus. Certo? O oposto a ele também mede 140 graus. Esse ângulo oposto a ele também mede 140 graus. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360 graus. Então, ó, eu já tenho 140 com 140, dá 280. Gente, 280 para chegar no 360, falta quanto? Falta 80 graus. Então, quer dizer que eu não posso pôr 80 aqui, porque eu tenho dois ângulos com a mesma medida. Então, isso aqui vale 40.
Olha lá, esse aqui vale 40 graus. E o oposto a ele também vale 40 graus. Então, eu já fiz um exercício aqui, ó, a 40 graus. Esse aqui também é o oposto àquele outro, também vale 40 graus. Então, gente, essas propriedades servem para todos os paralelogramas. Então, lembrando que o paralelogramo tem esse formato, né, que vocês já estavam acostumados. Tem quadrado também, são paralelogramos, cabem todas essas propriedades aqui, certo? As diagonais também aqui, divide em segmentos congruentes, enfim, né? No retângulo também acontece, no losango também acontece, tá, gente? Então, essas propriedades servem para esses 4 tipos de paralelogramos aqui: quadrado,